Havia um direcionamento de cunho político. Quem poderia imaginar, né? Havia um direcionamento de cunho político feito por ele e por sua equipe, seus colaboradores mais próximos, com o objetivo de, naquele momento, denegrir a imagem de um polo político e exaltar a imagem de outro polo político. Isso é gravíssimo. Isso atentou contra as eleições. Aí eu fico perguntando qual polo que eles queriam denegrir e qual polo político que eles queriam ajudar, né? Será que ajudaram o Bolsonaro e prejudicaram o Lula? Deve ter sido isso, né? Ah, o coitado do Lula. Pois bem, sobre essa questão, né? Ajudar um lado e prejudicar o outro, o Talhaferro respondendo, né? Falou o seguinte: eu mantenho o que eu estou falando e podemos fazer uma cariação, que é quando você coloca o Talhaferro e o ministro, cada um da sua versão, e você vai ali fazendo um choque de versões para ver quem tá falando a verdade. Aí você vê. Aqui é antagonista mais ou menos assim, né? Do Pedro Cerise. Não é do consórcio, mas não tem muita relevância. Já a CNN não, você vê, a CNN falando sobre isso, sim, a CNN fez ampla cobertura, não ampla, mas falou de muita coisa relevante. Ex-assessor de Moraes diz que a cariação com o ministro seria o maior prazer. A turma do Igor Gadelha, né, lá do Metrópolis, aqui o Gustavo Zucchi, comenta sobre o caso, e aí traz aí o que seria essa cariação, em torno do quê? Aí que eu comentei, né, vem na direção da questão antagonista. Durante a sessão, Talhaferro chegou a lançar um desafio ao ser questionado pelo Eduardo Girão sobre uma suposta perseguição de Moraes a políticos e militantes de direita. Eu desafio Moraes a trazer o grupo, que acredito que ele deve ter apagado, e mostrar que nesse grupo, em todos os pedidos e em todos os e-mails oficiais que envia ao Supremo, exista qualquer tipo de pesquisa ou investigação, como quiserem enquadrar, né, referente ao espectro da esquerda. Não existe. Quem podia imaginar, né? O alvo é só a direita brasileira. Pois bem. Aí, esse talvez tenha sido o ponto alto ao longo da sabatina, porque foi, sei lá, noticiado em quase todos os grandes portais do Brasil. O Estadão falou sobre isso, o UOL falou sobre isso, Metrópolis falou sobre isso, o UOL falou sobre isso, Estado de Minas falou sobre isso, Poder 360 falou sobre isso, Antagonista falou sobre isso. Todo mundo falou. Talhaferro diz que relatório para justificar a ação da Polícia Federal foi fraudado. Isso é uma afirmação muito grave. E qual relatório? E sobre o que isso daqui que se refere? Lembra lá em 2022 que teve uma operação contra empresários antes do 7 de setembro? É sobre isso. Talhaferro afirmou hoje que a data de um relatório foi fraudada para ocultar que uma operação policial contra empresários bolsonaristas se baseou apenas em uma reportagem jornalística. Adivinha de quem foi a reportagem, hein? Adivinha. Talhaferro exibiu documentos e arquivos para demonstrar as acusações. Veja o que o UOL está falando, né? Não é aquela assim, ó. Talhaferro falou sem provas. Não. Ele falou exibindo documentos e arquivos. Aqueles prints que incomodam. Em 2022, o site Metrópolis noticiou que empresários defenderam, no WhatsApp, golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder. Assim, o Metrópolis não existe. É um CNPJ. É o ente, assim, você não consegue pegar nele. Existe uma empresa chamada Metrópolis. Mas dentro dessa empresa, pessoas trabalham. É uma pessoa que fez isso. Quem foi, hein? Quem foi? Começa com Guilherme. Aí, e o primeiro nome termina com Mi. E o segundo nome começa com Amar e termina com Dó. Adivinha quem foi? É o mesmo que ajudou a enfiar Felipe Martins na cadeia. Na época, jornalistas questionaram se a ação policial se baseava apenas na reportagem. Segundo Talhaferro, para abafar as críticas, o juiz instrutor de Moraes, Ayrton Vieira, pediu, dias depois da operação, a produção de um relatório sobre o grupo de WhatsApp citado na reportagem. Talhaferro exibiu aos senadores uma tela de computador mostrando que o documento foi produzido apenas em 28 de agosto. No entanto, no processo, a data de produção do relatório aparece como 22 de agosto, ou seja, alteraram a data para 6 dias antes. Por quê? Porque no dia seguinte, dia 23, você tinha a operação da PF.
Em resposta ao UOL, o gabinete do ministro diz que todos os relatórios foram juntados nessas investigações e outras conectas enviadas à PF para a continuidade das diligências necessárias, sempre com ciência à PGR. Bom, não falou que é mentira o que o Talhaferro disse, né? Mas óbvio que o Talhaferro tá mentindo. É óbvio. Ah, Talhaferro mentiroso. Essa matéria do é só para dar um resumo. E só para mostrar que mais de um veículo comentou. Mas como eu falei, tá no Poder 360, tá no Metrópolis, Estado de Minas. Estadão comentou sobre isso, o Antagonista comentou sobre isso. Mas de todas as matérias que saíram na imprensa, até do Poder 360, que é um jornal que se preocupa em comentar os assuntos que interessam à direita, a matéria mais completa de todas foi da Folha de São Paulo. Acredite se quiser. Ex-assessor diz que Moraes forjou documento em operação contra empresários bolsonaristas. Declaração, olha o subtítulo, declaração acompanhada de documentos que comprovariam ilegalidade foi dada em comissão do Senado por bolsonaristas. Moraes diz que todas as ações foram oficiais e regulares. E aí vai lá. Talhaferro afirmou que o ministro forjou relatórios para justificar uma operação contra empresários bolsonaristas por mensagem de teu golpista em agosto de 22. Como revelou a Folha de São Paulo, a ação da PF à época teve como único embasamento uma reportagem do Metrópolis. E a PF resolveu pedir a operação por quê? Do nada? Eu tenho essa resposta. A gente vai chegar lá. Por que a PF resolveu, né, se mover? Ela foi cutucada por alguém. Chegaremos lá. Uma reportagem do portal Metrópolis, né? Isso aqui eu acho mais justo do que como tá no UOL. Você vê, ó, uma reportagem do portal Metrópolis. Não, o Metrópolis postou. Não, o Metrópolis não posta nada. Tá lá, foi algum jornalista. Quando o sigilo da operação foi suspenso, porém, havia nos autos um relatório como base da decisão do ministro. E aí, em audiência, né, ontem, Talhaferro, que chefiou a Assessoria Especial de Enfrentamentos de Informação do TSE, apresentou prints e documentos que demonstrariam que o ministro sequer tinha acesso à época às mensagens dos empresários. O ex-assessor disse que o laudo técnico que embasou aquela operação, que seria datado do dia 22 de agosto, um dia antes da operação, só foi produzido dia 28 daquele mês, ou seja, 6 dias depois. O que seria aprovado pelos metadados do documento. A gente já falou sobre isso, né? Você que não é muito familiarizado com metadado, vamos falar de e-mail, que todo mundo conhece e-mail, né? Melhor, vamos falar de carta. Todo mundo sabe o que é uma carta. O texto da carta são os dados. São os dados, são as informações que você quer transmitir para alguém. O que são os metadados da carta? O remetente e o destinatário. Esses são os metadados. Quando você lida com arquivo digital, seja um arquivo de computador, seja um arquivo de Word, seja um PDF, seja uma planilha, seja uma apresentação de PowerPoint, você não vai ter o remetente e o destinatário como é na carta, né? O endereço. Se bem que você tem endereço de e-mail, mas você vai ter dados como quando o arquivo foi criado, a hora que esse arquivo foi criado, no computador de quem esse arquivo foi criado, principalmente se forem arquivos feitos no pacote Office, a data da última modificação, normalmente o tempo que você passou editando aquele arquivo, se for arquivo do Office, ele tem essas informações, enfim, trazendo informações como essa. Esses são os metadados. E é isso aqui que a Folha de São Paulo está te contando. E isso daí é uma espécie de identidade, você não altera esses metadados. Ele está lá. Você pode periciar e realmente comprovar se o Talhaferro está falando a verdade ou não. E o Senado solicitou esses documentos. Uma vez com os documentos na mão, o Senado pode fazer uma perícia. A data disso foi fraudada para dar a impressão de que a operação autorizada pelo Moraes contra os empresários bolsonaristas não havia se baseado apenas na reportagem. Em nota, o ministro negou a irregularidade, não se manifestou diretamente sobre a acusação de fraude, mas afirmou que todas as ações nessas nossas investigações foram oficiais, regulares e conforme a PGR. Nesta terça, Talhaferro disse que os laudos foram elaborados por ele mesmo, a pedido do gabinete do ministro, após a operação. Uma série de reportagens da Folha mostrou em agosto do ano passado, que foi a primeira fase da Vaza Toga, com base em conversas de Talhaferro, que nas investigações do inquérito das fake news, Moraes agiu fora do rito, adotando atitudes que, em um processo normal, são atribuições da PF e da PGR.
As reportagens mostraram que o gabinete de Moraes ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito do Supremo durante e após as eleições de 22. Também, na sessão de ontem, Talhaferro disse que o atual PGR atuou lá, Moraes, fora do rito processual correto, nas investigações que tem como alvo bolsonaristas. Por isso que eu falei, essa matéria é bem mais completa. O ex-assessor do TSE apresentou ainda nesta terça prints de conversas de aplicativo de celular, que, segundo ele, se referem a conversas com Paulo Gonet, que na época em que este era, era vice-procurador eleitoral em 2022 e com assessor de nome Lucas. Essas conversas provam, de acordo com Talhaferro, a participação de Gonet em procedimentos que extrapolaram as regras jurídicas. De acordo com os prints apresentados à comissão, Gonet, à época vice da PGE, teria pedido a Talhaferro uma lista de decisões sobre remoção de conteúdo nas redes. Se houver registro das publicações que foram mantidas, seria ainda melhor, diz o então vice-PGE. Pouco depois, o assessor teria enviado uma planilha e dito: levantamos os processos, agora vamos pegar as decisões para o senhor. Em outro print, Lucas, que seria secretário executivo da PGE à época, enviou uma mensagem a Talhaferro a pedir de Gonet para falar sobre um assunto que Dr. Paulo tratou com o ministro hoje mais cedo. As trocas entre os dois assessores, segundo os prints, seguiram até março de 2023. Na sessão transmitida pelo Senado, Talhaferro chegou a exibir para a Câmara, aqui no caso, o número de telefone de Gonet. Isso aconteceu mesmo, né? Olha só. Um fato curioso, que é o que eu falo para vocês. Quando lerem a imprensa, depende de quantas notícias você lê por dia, lê tudo com atenção. Vamos voltar aqui para a matéria, né? Ela foi publicada e assinada por 2 jornalistas, João Gabriel e Ranier Bragon. Sabe quem foi que publicou a análise da Folha de São Paulo, destacando, né, o quão inusual é a postura do ministro, que se tornou normal ao longo da Inquisição? A defesa nem falou, e ele já está apresentando o cerne do voto dele, o mesmo Ranier. E se tu voltar no vídeo agora, 2135, eu fui lá checar, eu estava comentando sobre o Ranier porque ele foi que postou essa matéria aqui, ó. Quem tá falando aqui, quando a imprensa quer, a imprensa consegue falar a verdade. Essa aqui, ó. Cadê? Ranier. Essa daqui na época. Amplitude de investigações de Moraes sobre o bolsonarismo é incógnita após o primeiro inquérito. Então, assim, curiosamente, todas as matérias críticas, né, ao poder judiciário, sempre o Ranier tá no meio. Tem algumas almas que se salvam no jornalismo brasileiro. Cabe à turma aí entender. Eu acho que a direita ela deu uma amadurecida nesse ponto, até porque os parlamentares eles começaram, né, a se utilizar um pouco mais da imprensa. Você vê ali que fez outra, né? O pessoal hoje está usando muito até o próprio Capelli do Metrópolis, fez outra escolhendo a Bela Megali, se aproximaram também da Lucas Papa, claramente ali tem várias coisas do Paulo Figueiredo, do Eduardo, você vê que foi publicado na Malu Gaspar, que chegaram a conversar ali com o pessoal. Esse papel é importante, porque o Centrão tá aí. O Centrão tá aí usando a imprensa dia sim, dia também. O Verdivaldo comentou sobre o caso. A gente vai se aprofundar, porque tem uma pergunta que está em aberto, né? Quem que foi lá cutucar a polícia na época, em 2022? A gente tem que voltar para 2019. Mas antes, né? O Verdivaldo compartilhou essa matéria da Folha de São Paulo falando o seguinte: publicamos 16 artigos na Folha no ano passado, do Gabinete de Moraes, mostrando graves impropriedades e abusos. Ele queria que um site fosse banido e, quando sua equipe disse que não conseguia encontrar provas, ouviu, sejam criativos. As últimas revelações e o depoimento de um assessor-chave, hoje, né, o Talhaferro, mostram ainda mais. Mas o establishment brasileiro, a Globo e seus aliados de esquerda, né, o PT, Lula, decidiram que o projeto de Moraes destruiu o movimento, né, de Bolsonaro era importante demais para se importar com limites legais, éticos ou constitucionais. E tá aqui, né? O establishment brasileiro. A Globo comentou. Oposição comanda audiência com ataques a Moraes em dia de julgamento do golpe.
O curioso é que essa matéria meio que, assim, acaba por assumir algumas coisas que eu acho que a jornalista deveria pensar um pouco melhor. O Talhaferro, ele posta esse print aqui, né? E fala assim, ó. Eles mesmos reconhecem a veracidade do conteúdo, mas não querem o ônus do que fizeram. Aí, aqui, ó. Segundo a PGR, Talhaferro, de maneira livre, consciente e voluntária, no período compreendido entre 15 de maio de 23 e 15 de agosto de 24, violou o sigilo funcional ao revelar à imprensa e tornar públicos diálogos sobre assuntos sigilosos que manteve com servidores, né, do judiciário. Então, né, então ele realmente revelou alguma coisa, né? Talhaferro revelou alguma coisa incômoda aí, né? Como diz a própria Globo. Mas vamos lá. Agradeçam aí a Elisa por deixar tudo tão organizadinho e trazer um print, rapaz, muitíssimo de bom. Que é aquele print que você só vai achar na rede social. São coisas que a imprensa não comenta, que é o quê? Esse segundo print aqui, ó. É um print de um Spaces no Twitter, onde o Muca assumiu algum cargo no governo Lula? Não sei. Mas enfim, o Muca, Dieguinho, Gegé, Randolph estava aqui como orador, junto com o Brian, Luca, Nelson e o Guilherme Amado. Olha só, viu? E olha a data, 19 de agosto de 22. Randolph Rodrigues, Abel Monteiro, né? Pesquisa muito mais. Dia 17, 2 dias antes desse bate-papo, é o dia que Guilherme Amado publica a matéria original. Exclusivo. Empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito. Veja as apps. Essa é a matéria que resultou na operação da PF. A operação foi dia 23. 2 dias depois da matéria, o Randolph e o Guilherme Amado estavam juntos. Dia 25, olha o que diz a Folha de São Paulo. Moraes teve reportagem como única base para a decisão contra empresários. O pessoal já estava questionando, cara, só teve essa reportagem do Guilherme Amado para fazer uma operação como essa? E 5 dias depois, Polícia Federal não pediu quebra de sigilo bancário e bloqueio de contas de empresários bolsonaristas. Moraes atendeu o pedido de Randolph. Randolph. E a Elisa, né, já deixou até os links aqui, rapaz, sensacional.